Aleluia. Amém, amados. Mais uma vez, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sendo abundante no teu espírito e no teu coração. Amém? Vamos nos assentar? Eu quero fazer uma oração breve. Eterno Deus, aqui se reúne, Pai, um povo santo, um povo que o Senhor comprou, não com prata, não com ouro, mas com teu sangue precioso naquela cruz derramado, Pai. E nós estamos aqui, Pai, não para pior, mas para melhor, Pai. Queremos melhorar, queremos, Pai, ser aperfeiçoados, direcionados pela Tua palavra. Queremos aprender mais um pouco com o Senhor nesta manhã, Pai. Então o que eu te peço nesta manhã, Pai, é que o Teu Espírito Santo esteja tomando a direção de tudo, porque o Senhor está no centro de tudo. Que a palavra, Deus, que será liberada através da minha boca, ela tenha, meu Deus, vida, porque esta é a Tua palavra, que é Espírito e que é vida. E que a Tua igreja que se reúne nesse local venha a ser edificada. E que a Tua igreja, meu Deus, que vai nos acompanhar pelas redes sociais, venha a ser também alimentada. Em nome de um Deus que vive e reina. Amém. Graças a Deus. Amém, amados. Aos abençoados aqui ao vivo no Facebook, sejam todos bem-vindos. Logo mais também no YouTube. Queridos, e o tema dessa mensagem, nesta manhã, é o Nazareno e a carta de divórcio. O Nazareno e a carta de divórcio. Todos nós sabemos, né? Ou deveríamos saber, que o centro é Cristo. Portanto, a mensagem ela deve ser cristocêntrica. Uma palavra que tira Cristo e atribui poder aos homens, ela não é uma palavra vinda de Deus. Porque todas as coisas congregam, convergem em Jesus Cristo. Tirar Cristo da igreja, tirar Cristo como centro, eu não estou falando de uma força de expressão, Jesus é o Senhor e tal, não. Eu estou falando de Cristo. Eu estou falando do Evangelho do Cristo ressurreto. Se você tira Jesus, coloca profeta, coloca Moisés, coloca lei, coloca liderança, coloca unções, coloca sacrifícios, já tirou Jesus da igreja. E é por isso que João, lá em Apocalipse, ele disse que o Senhor batia: eis que estou à porta e bato. E algumas pessoas dizem ele batia no coração do pecador, mas o contexto está falando que ele batia na porta de uma das 7 igrejas da Ásia. Ele queria entrar, ele queria cear com o seu povo, ele queria dar o seu pão vivo. Mas o povo, ou a liderança religiosa, não permitia que o Senhor entrasse naquele lugar. Mas aqui estamos nós. E Ele já entrou, porque Ele é um só Espírito conosco, amém? O Nazareno e a carta de divórcio. Vamos lá passear no livro histórico, nos livros da lei. Êxodo, capítulo 19, no versículo 3, olha o que diz. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de quem? A casa de Jacó. Então essa palavra não é uma palavra direcionada para a igreja, para nós, os gentios. Esta palavra foi uma palavra específica direcionada para a casa de Jacó, ou para a casa de Israel. E anunciarás aos filhos de... Nós entendemos já aqui que Moisés foi um ministro para Israel. Moisés não recebeu mandamento para ministrar para nós gentios. Moisés recebeu mandamento para ministrar para os filhos de Israel. 4. Vós tendes visto o que eu fiz aos egípcios,
como vos levei sobre as asas de águias e vos trouxe a mim, dizendo Deus. 5. Agora, pois, se, é um condicional, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha o quê? Aliança, então sereis a minha propriedade peculiar ou exclusiva dentre todos os povos, porque toda a terra é de quem? Minha. Então Deus deu a lei a Moisés, para Moisés aplicar para o povo, e ele diz que se esse povo desse ouvido a esta aliança, a esta voz, aquele povo, Israel, seria uma propriedade exclusiva de Deus dentre todas as nações. Por isso é que Pedro, sendo apóstolo da circuncisão, ele se refere aos judeus como uma nação santa, um povo exclusivo e adquirido por Deus, dentre todas as nações. Nós vamos entender daqui a pouco. Próximo. 6. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo separado. Estas são as palavras que falarás aos filhos. Preste atenção. Deus aplicou a lei por intermédio de Moisés para ministrar aos filhos de Israel. Tem mais? Vamos lá, versículo 7. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo, os mais experientes, os mais velhos, donos de casa, responsáveis, e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então Deus foi objetivo. Chamou Moisés, outorgou a Moisés a lei, e Moisés foi designado para aplicar aos judeus, ao povo de Israel. Então, amado, aqui não cabe gentios. Os gentios não receberam lei. Quem são os gentios, irmãos? São os não-judeus. Ou seja, todas as nações que não é judeu ou que não é de Israel são gentios. Então fica claro que Deus deu essa lei aos judeus. Os gentios, os estrangeiros, os gregos, não receberam lei. Não receberam ordem sacrificiais ou leis cerimoniais, bem como também não receberam leis civis que compunha a lei de Moisés. A pergunta é por que hoje, em Cristo, porque a palavra de Deus diz por boca de Paulo, o apóstolo enviado aos gentios, Paulo diz em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, aquele que está em Cristo, não é em Moisés. Aquele que está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas, eis que tudo se fez. É por isso que o mesmo Paulo diz lá aos Romanos, no capítulo 8, que não há condenação para quem está em... Porque em Moisés há condenação. Porque em 2 Coríntios, capítulo 3, no versículo 7 ao 9, Paulo relata aos coríntios que o ministério de Moisés, o ministério da lei, era um ministério de condenação e de... Porque a lei, ela não justificava, ela condenava. E é por isso que os nossos irmãos que se submetem às obras da lei, que foram direcionadas para um povo específico, eles se veem na sua consciência debaixo de maldição. Porque maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para cumprir, disse Paulo aos Gálatas. E o Tiago tem no capítulo 10, que se você guarda toda a lei e tropeçar em um ponto dela, acabou, é transgressor de todo o resto. E para título de curiosidade, a lei não era os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos que Deus escreveu na pedra, era apenas, digamos assim, o ABC da lei.
Mas havia mais 613 ordenações, rudimentos, para que fosse aplicado aos judeus. Exemplo, a mulher que estava naquele período tinha que se separar do marido por um tempo. Aquele que tinha problema, hoje seria o que? Câncer de pele, lepra? Eles teriam que ficar na cidade dos leprosos. Isso era da lei. Mas os nossos irmãos querem fazer apenas aquilo que lhes convém. Eu quero dar o dízimo. Eu quero guardar o sábado. Ué, e o resto da lei? Não, eu quero jejuar. Obra da lei. E o restante da lei? Então Paulo diz, se não praticar toda a lei, é maldito. E ninguém nunca conseguiu cumprir a lei. Nem mesmo o próprio Moisés, que foi o ministro da lei. Vamos lá. 8. Êxodo 19, 8. Então, todo o povo respondeu a uma voz e disse, tudo o que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. O povo se comprometeu com Moisés e com o Senhor. Não, Moisés. Não se preocupe. Tudo que o Senhor falar, nós vamos fazer. Mas eles não faziam. Eles não conseguiam. Tem mais? Malaquias 4:4. Olha lá o livro de Malaquias, né? É, o povo gosta. Quando lembra de Malaquias, liderança religiosa. Malaquias 3:10. É o que vem na cabeça. É, mas esquece de ler o livro como um todo, né, irmão? Malaquias 4:4. Não é 3:10, não. Lembrai-vos da lei de Malaquias. Ele está relatando, profetizando, orientando o povo de Israel. Para lembrar de quê? Porque Malaquias era um profeta. Então Malaquias ele era usado por Deus em tempos específicos, como os outros profetas, mas quem tinha a lição era Moisés. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo. Malaquias está falando com voz de Deus, Deus falando por Malaquias, que lhes mandei em Horebe para todo o quê? A saber, estatutos e juízos, leis, civis, cerimoniais, que compunha a lei de Moisés. Ué, se Malaquias está falando aqui de uma lei de Moisés que era para ser aplicada a Israel, aonde é que entra, por exemplo, o dízimo? Que era também para eles, não era para nós. E que não era dinheiro, tá bom? Mas tudo bem, esse não é... Vamos lá. E aqui nós entramos em Mateus, capítulo 5, versículo 17. É o início dessa mensagem. O Nazareno e a carta de divórcio. Irmão, mas Deus é contra o divórcio. Deus abomina o divórcio. Você vem dizer que Jesus de Nazaré, ele é a carta de divórcio? Vamos lá. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Jesus estava no seu ministério terreno, cumprindo a lei na sua carne. Portanto, quando você lê Mateus, Marcos, Lucas e João, nunca chame de evangelho, porque ali é livros históricos. Jesus estava vivo cumprindo a lei. O evangelho começa depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Porque a nova aliança foi inaugurada não no nascimento de Jesus, mas na morte, por causa do seu sangue. Porque sem derramamento de sangue, não há testamento. Enquanto o testador vive, não há testamento. O testador tem que morrer. Então a nova aliança não começou em Mateus, Marcos, Lucas e João. Ah, irmão, mas eu li aqui, a epígrafe diz assim, Evangelho segundo escreveu Mateus, Evangelho... mas isso não é Evangelho. Escreveram aí porque montaram a Bíblia. Mas isso não foi Deus. Quem formou, quem formatou, quem unificou, foi os homens. Então nós temos que entender o que é Evangelho dentro da Bíblia. Então Jesus estava cumprindo a lei e os profetas. Não cuideis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir.
Jesus estava em um certo lugar, pegaram uma mulher em uma prática de adultério e levaram a Jesus. Segundo a lei, todo mundo conhecia a lei, aquela mulher tinha que ser o quê? Apedrejada. E quando levaram para Jesus, disse, olha, ela foi pega agora. Segundo a lei, ela tem que ser apedrejada. Jesus disse, aquele que não tem pecado entre vós, atire a primeira pedra. O pecado de consciência que havia naquele povo já os condenava. E eles deixaram ali aquela mulher e foram. E Jesus perguntou, cadê os teus acusadores? Ninguém te condena? Ela disse, não. Ele disse, nem eu. Vai, não peques mais. Teoricamente, Jesus teria que apedrejar aquela mulher. Porque Jesus estava vivendo a lei. Só que tem um detalhe, amado. Jesus, ele foi o substituto do seu povo. Ele assumiu a culpa do seu povo. Então ele não ia culpar aquela mulher, porque ele estava assumindo a culpa da sua igreja, do seu povo, dos seus escolhidos. Então Jesus ali já manifesta a graça dele em nos dizer entre linhas que nunca dependeu das nossas obras, boas ou ruins, mas do seu favor e misericórdia em nossas vidas. Porque pela prática daquela mulher que estava ainda vivendo o tempo da lei, ela deveria ser apedrejada. E Jesus a liberou. Então ele disse, eu não vim destruir a lei e os profetas, mas não vim abrogar, mas cumprir. Jesus, ele cumpriu a lei e todas as suas exigências, ou seja, Jesus cumpriu a lei à risca, praticando exatamente todos os rudimentos da lei? Não. Por que ele não cumpriu? Porque ele assumiu a culpa. Porque maldito todo aquele que for pendurado nu. O resultado de ter cumprido foi ele ter assumido toda a culpa no seu corpo. Ele estava dizendo, ninguém cumpre, eu vou assumir a responsabilidade do meu povo. Eu vou levar as maldições do meu povo no Calvário. Por isso que já estava profetizado lá em Isaías, que o castigo que nos traz a paz estava sobre, e pelas suas pisaduras nós fomos no Espírito, porque ali estava falando de um estado de Espírito. Tem crente hoje que fica doido, Senhor, tira essa doença de mim, porque eu não recebo, porque eu sou curado. Calma, se tu estiver de ser curado na carne, tu vai ser. Mas se tiver de morrer com a enfermidade, morre, porque para o céu, meu amado, não vai carne e sangue, vai Espírito reconciliado pelo Pai. Então, vamos parar de ser criança e achar que crente não adoece, que crente não passa fome, que crente não passa dificuldade. Passa sim. Mas em todas as coisas, somos mais do que vencedores. Então, Jesus assumiu a responsabilidade, não destruindo a lei e os profetas, não abrogando, mas cumprindo. Como Jesus cumpriu então, se ele não praticou as exigências da lei? Meu amado, a lei, deixa eu usar esse papel aqui, era um contrato. O pecado entrou no mundo por Adão, mas o pecado não foi imputado, cobrado, porque não havia lei para punir. Então o povo pecou desde Adão até Moisés, porque não havia lei para imputação do pecado. Quando Deus levanta Moisés, aí vem a cobrança do pecado, porque agora o pecado vai ser imputado sobre o povo. Moisés agora é um ministro, não a pessoa de Moisés, mas o que Moisés representava era condenação e morte, porque a lei ela dava força ao pecado. Então, aquele contrato foi dado a Moisés. A palavra de Deus diz que o último profeta da lei chama-se João Batista. Porém, quem cumpriu a lei não foi João Batista, foi Jesus Cristo, o Nazareno, Jesus de Nazaré. Então, de Moisés até Jesus de Nazaré, o pecado estava sendo imputado, cobrado, exigido. E todos estavam debaixo de condenação e morte. Até uma criancinha já nasceu separado de Deus no tempo da lei, por causa do pecado original, o pecado de Adão. Então a lei ela dava força ao pecado. Quando Jesus veio, que ele não destruiu a lei e os profetas, não abrogou, mas cumpriu, ele cumpriu um contrato. Por exemplo, você vai
local, um espaço, tem um contrato ali. Quando aquele contrato finaliza, você está livre. Se você quiser renovar o contrato, tudo bem. Senão você sai daquele local. Então Jesus, ele veio cumprir um contrato que era a lei, e ele veio, por assim dizer, nos divorciar da lei. Dizer agora que nós estamos livres. Sem condenação. Nova criaturas. Próximo. Mateus 11:13. Porque todos, irmãos, todos. Então não me apareçam, eis que o Senhor está me dizendo, vaza e toma casa, e toma o carro, e leva a chave. Não me vê com isso. E dizendo que é profeta. Porque eu fico com a palavra de Deus. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até o último profeta. Todos profetizaram até João. Profetizaram. Anunciaram coisas futuras. Só que Jesus chegou. Por isso que Jesus disse que dos nascidos de mulher não havia profeta maior do que quem? A pergunta é: quantos milagres João fez? Nenhum. Quantos prodígios de maravilha João fez? Nenhum. Então, como Jesus compara a João, o maior dos profetas da lei? Quando nós olhamos para Elias, para Eliseu, esses homens que fizeram coisas, é porque esse último profeta foi o único que veio e falou claramente acerca do Cristo, do Messias. E não tem milagre maior do que você anunciar Jesus Cristo para as vidas que estão aí fora. Ah, mas eu quero ser curado, eu quero ser abençoado, eu quero um emprego. Meu amado, Jesus Cristo é tudo em todos. Você estando ciente em Cristo, vivendo Cristo, o reino de Deus que já está em nós, todas as coisas serão acrescentadas. Então Jesus, ele foi o último véu da lei. Ele foi a carta de divórcio. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Vamos lá? João capítulo 1, versículo 17. Olha lá. Porque a lei foi dada por quem? Moisés. A lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade. Irmão, o que é graça e a verdade? Porque vocês falam igreja da graça, é um rótulo, é uma placa? Não, irmão. Porque em qualquer lugar que você sair aí fora, você vai ver alguma coisa em relação à graça. Igreja não sei o que da graça, igreja graça. Mas isso não significa que estejam ministrando a palavra da graça. Porque a palavra da graça não é uma força de expressão. É o evangelho do Cristo ressuscitado. Então a lei foi dada por intermédio de Moisés. Para quem? Para Israel. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. É os dois lados da moeda. É a graça e a verdade. Paulo disse aos Coríntios que um pouquinho de fermento estraga, leveda toda a massa. Então a graça é a graça, com a verdade de Deus. Amém? Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 39. Vamos entender isso aqui. E eu acredito que para muitos isso aqui vai ser uma novidade. Mas eu creio na direção do Espírito. A mulher casada está ligada pela todo o tempo que o seu marido. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive. Mas se falecer seu marido, fica livre para casar com quem? Contanto que seja no Senhor. Então, a mulher casada, ela está ligada pela lei, e a lei ali é a lei do casamento, ligada ao marido enquanto ele vive. Mas se seu marido falecer, ela fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Vamos entender.
Romanos 7, 1. Não sabeis vós, irmãos, pois falo aos que sabem o quê? Então Paulo está especificando o grupo que ele está ministrando. Pois falo aos que sabem a lei, conhecem a lei. Que a lei tem domínio sobre o homem todo o tempo que vive. Vamos lá. Porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, está ligada pela... Mas morto o marido, está livre da lei do... Olha como era o processo lá. E Paulo está fazendo aqui um paralelo. Próximo. 3. De sorte que vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro. O contexto, Paulo disse que ele estava falando para aqueles que conheciam a lei. Todo o tempo que o marido estivesse vivo e a mulher pertencesse a outro, ela estava em prática de adultério, porque o marido dela estava vivo. Nós já falamos que a lei, dentro da lei, existia estatutos, leis civis. E dentre as leis de Israel, havia uma lei no casamento que a mulher não podia ser de outro enquanto o seu anterior estivesse vivo. Ou seja, se separou, vai ter que ficar só. A não ser se reconciliar novamente. Por quê? Porque Deus disse que quem ele uniu, o homem não separa. Porque isso era uma lei que estava imputada. Paulo está trazendo a memória também aos coríntios e aos romanos, para aqueles que conhecem a lei, que enquanto o marido vive, se ela pertencer a outro homem, ela vai ser chamada de adúltera. A minha pergunta é, na nossa sociedade, olhe, preste atenção, e vocês que vão me ouvir. Eu não estou dando brecha, abrindo brecha, para ninguém ficar casando e descasando, não. Tomem vergonha na cara, assumam as responsabilidades, porque eu sempre tive na minha consciência que casamento é casamento. Se o primeiro que alguém teve aí não deu certo, mas está agora, olhe para Jesus e fique firme. Mas nós entendemos que as nossas leis civis, ou a lei civil acerca do casamento, o que é uma separação ou um divórcio? O marido precisa morrer para a mulher estar livre? Não. É só assinar a carta de divórcio. Está livre para casar com outro. Contanto que seja no Senhor, com a conscientização de que casamento é uma instituição dada e ordenada por Deus, que não é brincadeira. Para as pessoas ficarem trocando de marido e de mulher como se trocasse de roupa. Eu digo isso porque muitos irmãos estão nos ouvindo, e irmãos que estão vivendo o segundo casamento, e ainda não conhecem o Evangelho de Deus em Cristo, estão com a mente ali condenada, achando que para ele não tem jeito, que estão perdidos, porque existe um sistema religioso aí, que diz que isso é pecado de morte. Se não voltar para ex, ou para o ex, é passagem direto para o inferno, sem direito a pedágio. Tu estás livre, porque não existe uma lei de condenação na tua vida. Existe uma lei de conscientização. Uma lei do Espírito de Deus em tua vida. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for de outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera, se for de outro marido. Agora, interessante aqui, por que Paulo traz essa analogia de um casamento com Cristo? Porque Cristo, irmão, é a carta de divórcio. Vamos lá. 4. Assim, meus irmãos, também vós estáis o quê? Para quê? Você morreu para a lei, irmão. Nós morremos para a lei. Nós estamos mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro. Como? Daquele que ressuscitou dentre os. Portanto, você não vive para Jesus de Nazaré, porque Jesus de Nazaré estava cumprindo a.
E você morreu para a lei pelo corpo de Jesus, para que você agora seja de outro Jesus, irmão? Não, outra manifestação. Você não vive para Jesus de Nazaré, você vive para Jesus Cristo, o ressuscitado, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Porque se você ainda estiver vivendo Jesus de Nazaré, e eu vou dar aqui alguns exemplos. Se você ainda está pagando, que você não tem condições nem de pagar dízimo judaico, tinha que ser lá no templo, e o templo já caiu. Mas se você está dando dinheiro na igreja, dizendo que está dando dízimo, você está em prostituição, em adultério. Se você estiver praticando jejum, mas Jesus de Nazaré praticou jejum, ele estava cumprindo a... E nós morremos pelo corpo de Jesus, porque ele foi o nosso substituto. Então, práticas como jejum, imposição de mão para otorgar unção, montes, buscar a Deus em local específico. Oh, meus irmãos, vocês não estão aqui porque isso aqui é casa de Deus. Não existe casa de Deus fisicamente, porque Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Deus escolheu habitar em você, porque Deus mora no nosso espírito. Aquele que se une ao Senhor se tornou um só espírito com Ele. Irmão, e por que eu estou aqui? Para aprender essas verdades que você passou 20, 30 anos e nunca te ensinaram. Para você levar essas verdades para outros que estão aí na escravidão religiosa, achando que se eles faltarem uma reunião lá do pastor, ele não tem salvação. Nós não estamos aqui na casa de Deus. Nós somos templos e moradas, igreja do Deus vivo, onde Ele é o cabeça absoluto. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de darmos frutos para Deus. Vai para onde, irmão? Eu vou fazer a obra de Jesus. Debaixo da lei? Você pode estar dando fruto para pastor, para padre, para religião, mas para Jesus você não está dando frutos. Porque para dar frutos para Deus, tem que ser por meio do Cristo ressuscitado. Não adianta subir, pode ir 3 horas da madrugada e dizer que está buscando o poder de Deus. Não está pelo meio legal. Para Deus que não é. Está buscando fruto para o seu próprio ego. Olha aqui meu joelho aqui, ó, cheio de calo, porque eu oro pela tua vida. Epa. Já está anulando a graça de Deus. É porque eu jejuei pela sua vida. Eu paguei o preço. Para. Isso já soa estranho, irmão. Você pagou o preço? Como assim? Você está ultrajando o Espírito da graça, profanando o sangue da aliança com o qual nós fomos santificados? Nós somos quem somos pela graça de Deus em Cristo Jesus. Aqui não existe obras meritórias. Nós obedecemos o Evangelho porque é uma lei que está no nosso espírito. Não porque queremos alcançar alguma coisa de Deus, mas porque já fomos por Ele alcançados. Você não está aqui buscando a tua salvação espiritual, porque tu és salvo pela graça de Deus em Cristo Jesus. Lá no Calvário, quando ele bradou dizendo, está consumado. Você pode até estar aqui, que é o meu caso, o nosso caso, buscando sim uma salvação na nossa alma, no nosso entendimento, para purificar de toda sujeira religiosa, mundana, que tanto tempo nós absorvemos e aprendemos. Conservando sim o nosso entendimento perfeito em Jesus Cristo, porque foi isso que ele disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos... Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de darmos frutos para Deus, com a mente agora aberta, com teu entendimento, servindo ao Senhor, em espírito, claro, usando deste corpo que é o tabernáculo,
você agora vai dar fruto para Deus. Você agora não vai fazer obras para homem. Você vai agora fazer obras para Deus. Por isso que eu sempre digo, e eu não tenho um pingo de medo de dizer sempre isso aqui. A tua vinda aqui não é obrigatória. Ou se você vem ou se você não vem, você não é mais ou menos de Deus. A tua contribuição aqui, a oferta voluntária, não é obrigatória. Você dá o tanto que você quiser dar. É seu, faça o que você quiser. Não existe uma lei de mandamento de condenação. O teu louvor e a tua adoração tem que ser espontânea, tem que ser verdadeira. E quando há verdade no nosso meio, porque o Espírito do Senhor está, e o Espírito do Senhor está, aí é o quê? Liberdade. Não adianta você estar aqui com raiva da irmãzinha que canta. Eu não suporto a mensagem desse pastor. Não nos acrescenta nada. Aí eu estou ali, mas eu odeio aquela irmã. E está aqui fazendo o quê? Tem que haver verdade no nosso meio. Tem que haver amor no nosso meio. Tem que haver sinceridade no nosso meio. Eu fico torcendo para que aconteça logo, amanheça logo o dia de domingo, porque eu amo estar com essa família. Isso não tem que ter um peso na minha vida. Quantas vezes nós pagávamos o preço para ir para as religiões cheio de ira, até mesmo do dito pastor? Porque no outro dia nos colocava em um gabinete, puxava a orelha e dizia que se você viajasse sem a bênção dele, você ia sofrer um acidente. Vocês são livres. Agora Paulo dá um conselho e eu dou pelo Espírito. Não use da liberdade agora para dar ocasião à carne. Não é porque Jesus me libertou que eu vou agora viver agora para este mundo, viver de qualquer jeito. Não, meu amado. Nós somos um povo que Deus elegeu, que Deus salvou, que Deus batizou do seu Espírito. Tu és representante de Deus aqui na terra. Enquanto você viver, cumpre o propósito de Deus na tua vida. Paulo disse, eu nada tenho a minha vida como preciosa, contanto que eu cumpra o ministério que eu recebi, não de um pastor que derramou óleo na minha cabeça. Graças a Deus que eu não dei minha cabeça para ninguém dizer que estava me ungindo, para hoje não estarei se gabando dizendo, não, eu consagrei, eu ungi. Somos pela graça de Deus. Porque Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E a unção que dele recebemos veio do alto, não precisamos de outra unção. Mas você tem que levar unção com óleo. Esse óleo aqui é pimba, não é pimba, é fermento. Porque neste novo pacto, nesta nova aliança, vivendo para o Cristo que ressuscitou dentre os mortos, o Espírito dele já habita em você. E a palavra do Senhor diz que não que sejamos capazes por nós mesmos de pensarmos alguma coisa como que de nós, porque a nossa capacidade vem toda dele. Vamos lá? Romanos 10:4. Porque o fim da lei para a justiça de todo aquele que nele crê. Jesus é o fim da lei. Se Jesus é o fim da lei, se ele cumpriu o contrato da lei, para que eu vou viver lei? Aí eu vou viver maldição, irmão. Eu tenho que viver Cristo, que é a justiça para todo aquele que nele crê. Quantos irmãos nossos que estão nos ouvindo, filhos de Deus, abençoados no Espírito, com todas as sortes de bênção, batizados no Espírito, mas eles estão vivendo debaixo de um jugo de escravidão, buscando culto de poder para serem batizados com o Espírito. Pastor, bota a mão na minha cabeça que eu tenho certeza que quando o Senhor falar não vai acontecer nada, irmão. O que vai acontecer é a ativação da carne, manipulação de homens. Porque a palavra da graça, o evangelho do Cristo ressuscitado, aquele que cumpriu a lei, diz que nós fomos batizados aonde? Aonde? Amor de Jesus Cristo. Todos os filhos de Deus, de todas as gerações, quando Jesus morreu, Romanos capítulo 6, versículo 3, quando ele morreu, nós morremos com ele, quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele, isso é o batismo do Espírito. Fomos selados no nosso homem interior, o teu Espírito está pronto. Paulo disse, estais perfeitos nele, que é o cabeça de todo principado e potestade.
Gálatas capítulo 2, versículo 19, disse Paulo. Nesse contexto, Pedro chegou e estava querendo ali judaizar os irmãos gentios. Paulo chamou Pedro, está lá no versículo 14, Paulo chamou Pedro na presença da igreja e disse: você não anda conforme a verdade do evangelho, Pedro. Olha, Paulo foi o 13º apóstolo a ser chamado, o apóstolo enviado aos gentios. Pedro foi o primeiro apóstolo chamado por Jesus de Nazaré. Mas Paulo repreendeu Pedro, porque Pedro não estava andando conforme a verdade. Porque Pedro estava querendo partidarismo. Nós judeus não nos assentamos com os gentios para comer. Mas antes de Tiago, João e os outros chegarem da circuncisão, Pedro estava participando livremente. Mas quando os outros chegaram, entrou a hipocrisia. Ih, meu pastor chegou, eu não posso pecar agora. Aí tem... A religião é hipócrita. Não quer errar na presença do líder, como se o líder fosse o teu pastor. Teu pastor é Jesus Cristo, o pastor das nossas almas. Onde você estiver, o teu pastor está ali, ó, te olhando. Melhor ele está dentro de você. Aí me disseram uma vez: meu irmão, essa palavra que vocês pregam, essa palavra dá muita evasão à carne. Parece que vocês não têm compromisso. Eu digo: não tem para você que é um carnal, que independente da lei ou da graça, você sempre foi um carnal. Porque para nós que temos os olhos iluminados, nós não vamos usar da nossa liberdade em Cristo para andar dando lugar à carne, porque nós sabemos que também existe uma lei imputada na nossa carne, que é a colheita. Plantou, colheu. Ah, mas vocês não obrigam as pessoas a virem para a igreja. Obrigar, irmão? A igreja não é minha. Eu estou pastoreando a igreja de Jesus Cristo. Ah, mas você não obriga a igreja a orar. Eu obrigar a igreja a orar? Não é por força, não é por violência, é pelo Espírito. De verdade, alguns perderam esse sentimento de amor, sabe, de temor a Deus, que no sistema, 12 horas da manhã, 12 horas da noite, o pastor disse que esse horário, a fila é pequena. 3 da manhã, então os demônios estão tudo dormindo. Então vamos orar, que é fogo puro. Aí vem para a graça, conheceu o Evangelho. Não quer orar mais, não quer falar de Jesus Cristo, não quer se reunir mais como igreja, não quer mais nada, irmão. Para que vale a tua vida, se não houver um propósito? Paulo não recebeu a graça de Deus para se subir em uma rede e... Paulo cumpriu o ministério dele. Vamos cumprir o nosso. Ou aqui dentro, porque não é aqui dentro que você cumpre. Aqui dentro, ou seja, nesse local, nós estamos sendo aperfeiçoados pela palavra, porque aqui não é eu, é a palavra. Você está sendo aperfeiçoado, preparado. Agora entenda que tu és um instrumento de Deus, um embaixador do reino de Deus. Onde tu for, leva essa palavra. E lembrando que a maior evangelização é a tua vida. Você é o outdoor da graça de Deus, é o bom perfume de Cristo Jesus. Onde você passar, as pessoas querem ver o teu perfume. Conhecimento de Deus em você. Porque senão entram os escândalos. Basta de escândalo no sistema. Eu estou na graça, eu sei que uma cervejinha não me tira a salvação. Então o que que tem? E o que que tem? Ah, ainda faz questão de mostrar para os outros que ele é livre. Uma pessoa disse assim: o senhor toma um vinhozinho? Eu falei: não. Ela disse: mas não é pecado não. Eu falei: eu sei que não é pecado. Ela disse: eu tomo um vinhozinho com meu marido. Eu falei: fique à vontade. Mas o senhor não toma não? Eu falei: não, por quê? Eu falei: porque eu não preciso de um vinhozinho. Eu já estou cheio da graça de Deus, para que eu quero vinho? Tem gente que precisa, mano. Tem gente que precisa para ficar muito doido, né? Eles dizem que é para ficar o quê mesmo? Ficar fresco. Bota um baseado, bota um cigarro, toma uma pinga. Não, eu me alegro com Deus, com a sua palavra. Quando eu quero uma coisa diferente, eu boto um shortinho, boto um tênis, vou correr, vou ver meus amigos, vou na academia. Eu não preciso dessa pataquada para... Não, porque eu sou livre, então... Ah, então tá. Tudo é lícito, mas nem tudo. Tudo é lícito, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Tem equilíbrio. Vamos lá? Volta aí, irmão, li esse versículo. Volta aí. Porque eu, pela lei, estava Paulo falando para Pedro, porque Pedro estava querendo judaizar os irmãos. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para quem? Pela lei eu estou morto para a lei. Quem era Paulo outrora? Um fariseu, zeloso,
dos da idade dele, ele excedia os jovens da época. Perseguidor da igreja de Cristo. Recebia carta lá dos sacerdotes para perseguir os irmãos que estavam seguindo a Cristo. Mas ele disse que pela lei ele estava morto para a lei, para agora viver para Deus. Porque ele era um fariseu, um religioso, aprendia nos pés do seu mestre Gamaliel, era a maior referência de Paulo. Hoje, quando nós vamos falar do Evangelho da Graça para alguns, eles dizem assim: não, mas eu já tenho aquele pastor Joaquim Firmino, que há 50 anos ele me ensina o Evangelho, então não me venha para cá não, porque eu obedeço o meu pastor. Tudo bem. Obedecer não diria, mas ouvir. Ouça, se estiver em linha com a palavra. Porque Paulo disse: se nós mudarmos esta pregação, se ainda que um anjo desça do céu para pregar outro evangelho, é anátema, maldito. E se eu mudar essa mensagem, Paulo disse, somos anátema, maldito também. E eu falo o que Paulo falou: se nós mudarmos esta mensagem aqui para granjear riquezas, templos construídos por mão de homens, para dizer que é obra de Deus, nos tem como anátema. Oh, claro que temos o desejo de sair de aluguel, irmão. Claro que temos o desejo de ter um espaço nosso para a gente se reunir, irmão. Mas eu chamar aquilo de casa de Deus? Eu chamar aquilo de obra de Deus? Jesus disse: a obra de Deus é crer naquele por quem Deus foi enviado. Essa é a obra de Deus. Crer em Jesus Cristo. Mas, Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição. Então havia maldição na lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então Cristo, meu amado, o Nazareno, Jesus de Nazaré, era a nossa carta de divórcio. Ele estava nos divorciando da lei. Ele estava morrendo para que nós hoje pertencêssemos a outro. Lembra do contexto lá do casamento da mulher? Enquanto o marido vive, ela será chamada adúltera se for de outro marido. Mas uma vez que o marido morrer, ela está livre. Jesus de Nazaré morreu na cruz, para que agora nós sejamos livres e possamos casar com outro. E nós estamos casados com Jesus Cristo, ressuscitado. Isto é, 2 Coríntios 19, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não lhes imputando o pecado, e colocou em nós a palavra da reconciliação, que é embaixador de Deus, de Jesus Cristo, como falar de nós. Estamos livres para casar com outro, com a outra manifestação, e nós já estamos bem casados, porque Jesus não é mais o noivo da igreja. Isso era no livro histórico. Eis é ver o noivo. O noivo está chegando. Prepara a tua botija, viu? As virgens, né? Mateus 25. Prepara o azeite aí, porque o noivo está chegando. E quando o noivo chegar, o noivo já veio. E naquela cruz, a aliança eterna com seu povo foi consumada. Por isso Paulo diz em 2 Coríntios 11:2, que ele apresentou feito a um só marido. Jesus não é mais teu noivo, Jesus agora é marido da igreja. E é ele que sustenta a esposa, é ele que sustenta a igreja, é ele que alimenta o corpo. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. 2 Coríntios 3:3, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo. Olha que linda, né? A carta de Cristo, o contrato. Cristo chegou aí. Vocês são a minha carta aqui. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, disse Paulo, e escrita não com tinta, mas com
o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, lembrando da lei, mas nas tábuas de carne do terra. As leis de Deus já estão em nós. Estão em nós as leis do Espírito. Próximo. 4:14. Por que Paulo trouxe esse relatório para esta igreja? Porque, para quem não sabe, a igreja de Corinto era uma igreja extremamente carnal. Essa igreja de Corinto, apesar de ter todos os dons, era uma igreja inconstante. Uns diziam, eu sou de Paulo. Outros diziam, eu sou de Apolo. Outros diziam, eu sou de Cefas, de Pedro. Paulo chegou a estar Cristo dividido. Fortes vós batizados em nome de Paulo. Eu dou graças a Deus que a nenhum de vocês eu batizei. Porque Cristo não me enviou mas para evangelizar. E esse é o nosso chamado. Para que vocês não digam que foram batizados por Paulo, porque nessa nova aliança, vocês foram batizados por Cristo. Então essa igreja era uma igreja constante, prática de pecado, a ponto de Paulo dizer, nem os gentios não praticam o que vocês estão praticando. 1 Coríntios capítulo 5, o jovem se relacionava com a mulher do próprio pai. Paulo disse o que é isso? 1 Coríntios capítulo 10, idolatria na igreja. 1 Coríntios capítulo 11, o que os pastores chamam de Santa Sé, que de ceia não tem nada ali. Os comes e bebes descontroladamente a ponto de os crentes estarem caindo dentro da reunião. Os pobres que não levavam comida para a reunião, ficavam tudo com fome, os gentios. Os judeus que tinham aquela prática de levar banquete para as reuniões, comiam separadamente, porque eles eram judeus, não podiam sentar com gentios. E os coitados ficavam ali com fome. Paulo disse, você não lembra do que Jesus fez no passado, não? Paulo não estava dando santa sé a ninguém. Paulo estava usando a figura do Nazareno, quando Jesus, no passado, sentou com os 12 e partiu o pão, deu graça. Havia o quê? Comunhão. E em Coríntio não tinha comunhão. Uma igreja carnal. Aí Paulo chega para esta igreja carnal, que estava querendo viver Cristo e Moisés, que estava querendo viver graça e lei. Aí Paulo chega para esta igreja e diz assim, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho. Lê o Velho Testamento, pregou Moisés na igreja, tem um véu tapando o entendimento do povo. Pregou o Velho Testamento, pregou Moisés na igreja, a igreja fica cega. Por quê? Porque aí os lobos vão dizer, venham sacrificar no altar. Opa, tá com véu. Sacrificar no altar? Como assim? O que é sacrificar no altar? Vamos chegar lá. Mas os seus sentidos, o seu entendimento, foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por se levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi o quê? Abolido por Cristo. Cristo aboliu o Velho Testamento, como eu falei, ele rasgou o contrato. Carta de divórcio. Próximo. 15. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Próximo. 16. Mas quando o quê? Se converterem a quem? Então o véu se tirará. Quantos filhos de Deus, 30, 40, 50, 60, 70, 80, morrem nas igrejas evangélicas? Desculpe, mas não se converteram ao Senhor. Porque estão vivendo lei, estão vivendo profetas, estão vivendo rudimentos de obras mortas, mas não entendeu o evangelho do Cristo ressuscitado. Jesus jejuou, irmão, tem que jejuar. É? Então segura essa aqui. Jesus foi circuncidado. Não, irmão. Jesus foi para a cruz. Não é para você fazer o que Jesus fez. É para você viver o que Jesus ordenou, que é a lei do Espírito de vida nele. Amém? Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Quantos irmãos o Senhor Jesus já tirou o véu? E hoje entendem claramente
e consegue enxergar, deslumbrar da paz e do descanso que nós temos em Jesus Cristo, nosso Senhor. Olha lá, próximo. Ora, 17. Ora, o Senhor é o Espírito. O Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há o quê? Ah, pensei que fosse prisão. Liberdade, irmão. Como você prega liberdade, a igreja é livre sim, em Cristo. Ser livre em Cristo não é para você viver para você. É para viver para Cristo. Paulo disse, vivo não mais eu, mas Cristo vive. E a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Ser livre, estar livre, é ter liberdade de culto, é entender que onde tu for, Deus está contigo. Que o Espírito não te abandona, que o Espírito não sai da tua vida. Ah, mas Davi disse no Salmo 51, não retire de mim o teu Espírito. O Espírito lá visitava, o Espírito vai, morada. Agora, não entristeça o Espírito Santo, é diferente. O qual vocês foram selados para o dia da redenção. Ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Aí a liberdade, irmão. Ser livre em Cristo. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Cristo nos libertou. Ele rasgou. Ele nos desvencilhou do pecado. Desvencilhou o judeu da lei, que nós já nascemos debaixo da graça. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo de jugo de servidão, de escravidão, irmão. Você está livre, então permaneça firme na liberdade com que Cristo te libertou. Não volte mais para debaixo do jugo dos homens, das manipulações dos homens, porque isso não agrada a Deus. Siga a paz com todos e a santificação, sem o qual ninguém verá a manifestação de Deus na vida. Tenha todos como irmãos. Não é porque congregam, se reúnem em outro lugar, que não são filhos de Deus, não. Sim, são filhos de Deus, amados do Pai, mas você teve os olhos iluminados, viu para Jesus Cristo. Aqui não é um clube do Bolinha. Que fique claro isso. Nós não somos melhores do que ninguém. Nós fomos agraciados. Aprove a Deus abrir os nossos olhos. E muitos Deus permitem que fiquem lá debaixo do jugo de escravidão, porque não sabem lidar com liberdade. A primeira oportunidade que tem, cai na carne, cai no mundo, porque não sabe viver Cristo. Então eu tenho certeza que Jesus não te chamou para viver esta palavra, para você agora pegar e jogar. Ele te chamou para você agora zelar. Ter zelo de Deus com entendimento. Porque ele disse para os judeus lá, aos Romanos capítulo 10, ele disse que os judeus tinham zelo de Deus, mas sem entendimento. E agora, amado, nós temos o entendimento, mas o zelo agora deve continuar. Porque não há mais sacrifício pelos nossos erros. Pecados voluntários, uma vez que os nossos olhos foram iluminados. O que agora sim é correção de um Pai que nos ama. E maior castigo ainda. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Próximo. Romanos 8:2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado. A lei do Espírito de vida te livrou da lei do pecado, de condenação e morte. Você está livre, não há condenação na tua vida. Pode colocar a cabeça no travesseiro e dizer: eu não preciso ser reconhecido por ninguém, porque a glória de Deus habita em mim. O véu do templo se rasgou do alto a baixo. Você tem livre acesso ao trono da graça. Você não precisa de intermediário. Não é o pastor que te aproxima de Deus, não é o outro que te aproxima de Deus.
Jesus Cristo, Ele foi aquele que na cruz, Ele já nos reconciliou e nos ligou ao Pai. Todos nós aqui somos irmãos e dentro dos dons do Espírito, nós estamos aqui sendo usados para edificar uns aos outros. Próximo. Colossenses 2,14. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas, havia ordenanças que era contra o povo de Deus. Tudo contra o povo de Deus. Essa ordem contra, essa ordem contra. O povo não podia cumprir. Não tinha capacidade. Então, ele riscou na cruz. Havendo riscado ou rasgado o escrito, a cédula, que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária. Atirou do meio de nós, cravando aonde? Tudo foi consumado no Calvário. No Calvário. Irmão, por que vocês não fazem apelo para a gente aceitar Jesus? É porque na Bíblia não existe apelo, só por isso. Irmão, por que o Senhor não manda Jesus escrever meu nome no livro da vida? É porque a Bíblia diz que nosso nome já foi escrito antes da fundação do mundo. Irmão, por que você não apresenta a criancinha a Jeová? É porque a palavra do Senhor diz que antes nós éramos informes, no ventre da mãe Ele já nos conhecia. E todos os nossos dias foram determinados. Só por isso. Então eu não aceito Jesus? Não, você é chamado por Ele. Porque os quais dantes conheceu, a estes predestinou. E aos quais predestinou, a estes também? No tempo e no modo dele. Eu não sei quanto tempo levou na tua vida, eu sei do meu tempo e do modo que Deus está agindo na minha vida. Então viva o tempo de Deus na tua vida. Foi agora que o Senhor abriu os teus olhos. Viva esta graça maravilhosa, sabendo que nunca dependeu de você, mas foi Jesus Cristo que te tirou do lamaçal do pecado. Eu que não fosse, meu amado, não tem eu. Quando você abriu a boca em uma igreja, porque eu também fiz isso. Quando eu levantei a mão em uma reunião e disse assim, eu quero aceitar Jesus. Aí o eu entra, né? Agora eu sou crente. Agora eu sou diferente. Aí depois eu fui ler a Bíblia. Rapaz, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3, diz que ninguém diz que Jesus é o Senhor, se não for pelo Espírito. Então nunca fui eu que levantei a mão e aceitei Jesus. Na verdade, foi o próprio Jesus que estava sempre me conduzindo, sempre me levando e direcionando. Não fostes vós que me escolheste, mas eu vos escolhi. Amém? É o que diz a palavra e nós cremos. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, tirou do nosso meio, cravando na cruz. Hebreus 7,12. Porque mudando-se o sacerdócio, e mudou o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da... Mudou o sacerdócio. Nós sabemos que o sacerdócio vinha da linhagem de Levi. Sacerdócio levítico. Quando Jesus chega, Jesus rasga o escrito de dívida que havia contra nós, ou contra os judeus. E agora no seu sangue ele estabelece uma nova aliança. E agora ele muda a lei, porque o sacerdócio mudou. E quando ele muda a lei, ele agora é o nosso sacerdócio eterno. Vamos lá. 13. Porque aquele de quem estas coisas se dizem, pertencem à tribo da qual ninguém serviu. Aquele, está falando de Jesus, presta atenção. Porque aquele de quem estas coisas se dizem, pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu o altar. Próximo. Visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de onde? Da tribo de Judá. E concernente a essa tribo, nunca, diga nunca aí, nunca Moisés falou de quê? De sacerdócio. Então Jesus não se viu no altar. E por que os homens ficam aí hoje mandando trazer o sacrifício no altar? Próximo. Mas agora, alcançou ele, Jesus, ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança, que está firmada em melhores promessas. Volta o outro aí, irmão. Isso, Jesus procede de Judá. Volta, vá.
Isso. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança, que está confirmada em melhores promessas. Lá. 8:7 Hebreus. Porque se aquela primeira aliança fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Ou seja, se o primeiro pacto, se a primeira aliança fosse uma aliança perfeita, não se teria buscado lugar para a segunda aliança. Mas aquela aliança, o primeiro pacto, era uma aliança defeituosa. Por isso Jesus veio fazer a correção. Porque se aquela primeira fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. 8. Porque repreendendo-os, lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Nós não temos nada com Israel, porque o nosso Salvador procedeu de... Então, com a casa de Israel, ou com o sacerdócio levítico, ou com o sacerdócio eterno procedente de Judá, Deus iria estabelecer uma nova aliança. Próximo. Não segundo a aliança que fiz com seus, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquela minha aliança, aquela aliança que ele entregou a Moisés, ninguém permaneceu. Eu para eles não atentei, diz o Senhor. Então Deus não atentou para eles, porque eles não permaneceram naquela aliança. Próximo. Hebreus 8:10. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as acrescentarei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Então as leis de Deus estão agora no nosso coração, no nosso entendimento. Todos nós temos consciência do que é certo, do que é errado. Não precisa ter um homem ditando regras e te ensinando a você a ser próspero ou a você a ser santo. Porque a lei do Espírito de Deus está em nós, e nesse novo pacto, quem nos ensina todas as coisas é o Espírito de Deus. Vamos lá, tem mais? Vamos encerrando. E aí nós encerramos. Hebreus capítulo 7, versículo 28. Porque a lei e os sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois concluiu ao fim, perfeito até domingo que vem. Para sempre, irmãos, para todo sempre. Nós estamos agora vivendo o sacerdócio perpétuo, Jesus Cristo, porque Ele foi feito sacerdote, sumo sacerdote, eternamente. Não existe hoje homens manipulando a igreja. Existe sim Jesus Cristo como cabeça da igreja e direcionando todo este corpo. Amém, meus irmãos? Isso é que fique claro de que nós somos um povo que Ele escolheu, chamou com a santa vocação. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja no teu coração. Que os teus olhos continuem sendo iluminados para você viver a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Porque você foi divorciado do pecado, da lei, para viver agora para Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Graça e paz.